Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia para todo o Brasil. Hoje é um programa especial, né? Hoje nós estamos em outro estúdio onde normalmente fazemos o nosso programa. A gente está na Rede Século XXI, que fica aqui na região de Campinas, interior de São Paulo. E sempre a gente faz o programa ao vivo daqui, o programa Eclésia, e hoje é um programa especial. Estamos no auditório da Rede Século XXI, num outro espaço aqui da nossa emissora, porque hoje o nosso programa, sendo especial, nós contamos com a presença de uma plateia que está aqui do meu lado, né? A gente já dá boa noite aos nossos queridos amigos telespectadores que estão aqui presentes. Muito boa noite, obrigado pela presença de todos. Essa pequena plateia que está aqui do meu lado representam justamente os nossos telespectadores espalhados pelo Brasil todo, né? Eles estão aqui conosco na nossa gravação e podem fazer perguntas. Olha só, né? Você que assiste o programa, que está aí na sua casa assistindo, infelizmente a sua pergunta é só por e-mail ou telefonema. Eles podem fazer a pergunta aqui ao vivo, né? Para os nossos dois comentaristas que estão aqui conosco, né? Primeiro, o Padre Guido Motinelli, que está aqui ao meu lado, que é o nosso comentarista principal aqui do programa Eclésia. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Diácono Érico. Boa noite, Padre Wander. Bem-vindo aqui em nossa companhia. Boa noite, nossos amigos aqui presentes. Estamos à vossa disposição, procurando enriquecer o conteúdo da doutrina cristã que nos leva a um nível de vida autêntico e que será sempre abençoado por Deus. Legal. O Padre Wander Maia está aqui conosco também, já é conhecido do nosso público, já fizemos diversos programas. E conosco está nessa noite também nos ajudando aqui a tirar as dúvidas dos nossos amigos telespectadores, seja os que estão aqui presentes ou os que mandaram para a gente aqui, já que eu já vou explicar outras dúvidas que tem aqui em minhas mãos. Deixa eu primeiro dar boa noite aqui ao Padre Wander. Boa noite, Padre Wander. Boa noite, Diácono Eric. Querido Padre Guido, mais uma vez aqui com o senhor. A vocês que nos acompanham neste programa, aqui ou em casa, vamos para mais essa jornada aí de formação, essa jornada espiritual. Nesse programa especial, nós fizemos o seguinte, nós selecionamos alguns assuntos que são dúvidas recorrentes dos nossos amigos telespectadores, né? A gente repete alguns assuntos, não tem problema, isso faz parte, né, do nosso trabalho. E só que alguns desses assuntos, muitas pessoas mandam dúvidas para a gente durante o ano. Então nós selecionamos, né, alguns desses assuntos, na qual eu vou começar aqui a conversa com o Padre Guido e com o Padre Wander e, eventualmente, também outras perguntas dos nossos amigos que estão aqui presentes na nossa plateia também podem fazer para a gente a qualquer momento, tá bom, gente? Só levantar a mão, a gente faz uma pergunta também aqui ao vivo para os nossos amigos de casa entenderem também quais são essas dúvidas, né, de vocês e os outros tópicos que eu tenho aqui nas minhas mãos, dessas dúvidas recorrentes, como eu disse, que toda semana as pessoas mandam para a gente. Então, para a gente não perder tempo, vamos lá, vamos começar. Vamos para a primeira questão da noite de hoje. Padre Wander e Padre Guido, eu queria começar por uma questão, talvez seja o início dessa história toda, né? Nós aprendemos na catequese do batismo que, entre outras coisas, o batismo nos livra, nos limpa do pecado original. O senhor poderia explicar, Padre Guido, e também o senhor, Padre Wander, o que é o pecado original? Diácono Érico, como disse a palavra, original é porque foi cometido na origem da humanidade. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nos deu a inteligência, a vontade e a liberdade, e a pessoa humana, infelizmente, não soube usar bem estas qualidades. Portanto, cometeu um pecado de desobediência, o pecado de ocupar um lugar que não era para ser ocupado. Queremos logo dizer que até quando se tratou da criação dos anjos, né, Padre Wander, algo de parecido aconteceu também. Por isso, quando a pessoa quer ocupar um lugar que não lhe compete, acontecem os problemas. Deus deu a liberdade e colocou também uma provação. A pessoa humana pecou. O autor sagrado, no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, conta o episódio conforme a mentalidade da época. Apresenta a árvore, um fruto, uma serpente que fala, né? Não devemos pegar o pé da letra, mas podemos dizer que a tentação existiu e, infelizmente, houve o pecado. Isto é, a pessoa deu bola a esta tentação, sabendo que estava estragando a amizade com Deus, e aí nasceu o pecado original. O que talvez eu queria dizer, não sei se é correto afirmar assim, que a narrativa de Gênesis, né, ela vai ilustrar que mais cedo ou mais tarde o pecado vai entrar na vida do homem, né, e que esse homem, porque quis, pecou,
e nós carregamos uma culpa. Tá certo pensar em culpa, Padre Wander, nesse sentido? Nós carregamos uma culpa? Carregamos uma culpa na origem realizada pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e depois como herança por sermos parte da mesma humanidade. Vale ressaltar aqui, Eric, muito bem colocado pelo Padre Guido, que quando Bento XVI fez menção ao pecado original, ele disse que o pecado original é fundamental isso aqui. Ele se reproduz em nossos dias todas as vezes em que o homem tenta levar uma vida autônoma. Autonomia não tem nada a ver com liberdade. Quando o homem ele pensa em fazer as coisas a partir de si próprio, independentemente de toda a criação, das leis que foram colocadas e assim por diante, ele remonta, não é, padre, ao pecado original. Sempre que houver a tentação de uma autonomia, está aqui presente a ferida do pecado original novamente. Tem alguma outra maneira de ser livre do pecado original sem ser o batismo? O batismo foi dado por Deus para essa finalidade. Quem crer e for batizado, quer dizer, aqui entra a parte dos pais e padrinhos, que deverão ser os tutelares até que a criança possa responder por si mesma. Batismo é conditio sine qua non, condição sem a qual não se pode ser salvo, não se pode ser remido do pecado, não é, padre? Certo. Exato. Mas é importante a sua colocação, diácono Eric, porque conhecendo os efeitos do batismo, que são 4, tirada a mancha do pecado original, entramos a fazer parte da família de Deus, adquirimos o nome de cristãos e nos tornamos herdeiros do céu. Certo. Mesmo assim, com esta limpeza que o sacramento do batismo faz, isso não significa viver num estado de graça constante, porque sempre o homem irá usar, ou até, desculpe a expressão, abusar da sua liberdade. Por isso o pecado continuará sempre estando presente na vida. Claro que através do batismo, que é fundamental, porque não podemos receber os demais sacramentos se não formos batizados, né? Mas isso não significa viver um estado de graça autossuficiente, porque a tendência da pessoa humana, feita à imagem de Deus, terá sempre, digamos assim, uma orientação para algo que não bate com a vontade de Deus. Entendi, padre. Para encerrar esse assunto, a gente vai para um próximo tópico, Padre Wander. Há alguém na face da terra, alguma criatura humana, que não teve o pecado original? A Virgem Santíssima, a única criatura em toda a história, ela é a Imaculada Conceição, a concebida sem a mácula do pecado original, Eric. Entendido, explicado, né? Daria desdobramentos, mas acho que já ficou claro. O senhor quer complementar? Exato, seria interessante colocar a expressão do Papa Pio IX, que é beato, exato, quando proclamou o dogma da Imaculada Conceição com estas palavras: por um privilégio especial, pelo fato que no corpo de Maria se formaria mais tarde o corpo de Jesus, Maria foi preservada da mancha do pecado original, foi concebida sem pecado, veio ao mundo e nunca, e repitamos esta palavra, nunca pecou. Legal, Padre Guido, isso aconteceu no ano 1854, Sim, né? Exato, foi 1854. Dia 1º de novembro do ano 1854, que o Papa proclamou exatamente o terceiro dogma a respeito de Nossa Senhora. O quarto será o Papa Pio XII, proclamando o dogma da Assunção à glória celeste em corpo e alma de Maria. Isso foi no ano 1950, já no século XX, 1950. Muito bem, essa é uma dúvida recorrente, espero que nós possamos, essa explicação, tenho certeza que pôde colaborar para as pessoas que sempre mandam esse tipo de pergunta para a gente, mas eu já quero ouvir aqui a plateia, se tem alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta já de cara? Você tem uma pergunta? Fica de pé, por favor. Qual é o seu nome? João Fortran, de Indaiatuba. João Fortran, cidade de Indaiatuba, aqui ao lado, né, daquela região de Campinas, pertinho de onde a gente está. Qual que é a sua pergunta, João? Nós sabemos que o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Jesus através da ação de Deus, do Espírito Santo e do próprio Jesus. Existe a possibilidade de isso não acontecer se faltar a intenção do celebrante? Interessante a pergunta. Talvez,
esmiuçando aqui, na hora que o sacerdote vai consagrar, se lhe faltar a intenção de consagrar, é isso, João? Isso pode invalidar essa consagração? Como é que funciona isso, por favor? Em primeiro lugar, Diácono Eric, nosso amigo, acha meio estranho que um sacerdote celebre a Santa Missa não tendo a intenção de consagrar, porque é a parte central da Santa Missa. Claro que a vontade do sacerdote tem o seu valor também. É como se estivesse não celebrando. Portanto, não acontece um milagre assim, da transubstanciação. Bom, bem colocado pelo Padre Guido. Aqui, João, é importante recordar, para que a Santa Missa seja válida, são necessários 4 itens. A matéria, legítima matéria, o trigo, pão de trigo puríssimo e vinho da vide. Então a matéria, a fórmula, as mesmas palavras que nosso Senhor utilizou na última ceia, na instituição da Eucaristia, e isso deve ter no centro: este é o meu corpo, isto é o meu corpo e este é o cálice do meu sangue. O ministro validamente ordenado, o sacerdote validamente ordenado, e em quarto, a intenção. O que o Padre Guido coloca muito bem é que há uma intenção geral, quer dizer, querer fazer o que a igreja faz. Antigamente, o padre vai se recordar disso, eu já sou post-hoc, depois disso, existia um ato de intenção que eu rezo todos os dias. Eu rezo a fórmula latina, quando estou na sacristia ainda, ego volo celebrare missam, et confiter corpus, é comprida, não vou fazê-la inteira. É que são aquelas orações de preparação para a celebração da Santa Missa, ok. Né, padre? Sim, faço o ato solene. Esse era o chamado ato solene de intenção de celebrar a Santa Missa. Mas o que o Padre Guido coloca é que para o sacerdote basta a intenção geral, querer fazer o que a igreja faz. Tendo a intenção geral conservada, para que não houvesse intenção, ele teria de interiormente cismar. Cometeram uma heresia: olha, não acredito, não quero, eu vou fazer um teatrão lá, um teatro, as pessoas vão acreditar que eu estou fazendo, mas não vou. Isso aqui seria quase que o absurdo, né, padre? À beira do impossível, quase que o absurdo. Poderia acontecer? Sim. E ainda, se me permite, vale dizer que, às vezes, o momento de dificuldade de fé não é não crer. Os sacerdotes que estiveram envolvidos nos grandes milagres eucarísticos, que tiraram o véu, essencialmente não aconteceu nada diferente do que acontece em cada altar em todo o mundo. A mudança da substância do pão no corpo e do vinho no preciosíssimo sangue. O que aconteceu foi que, tirados os véus, Deus recorreu, Deus veio em socorro da fraqueza do sacerdote naquele momento, de uma fé mais sólida, mas pedia a Deus isso, queria no seu coração. Então, para que a intenção esteja rompida e quebrada, antes de tudo, no seu coração, ele já deve ter incorrido em pecado de cisma, de apostasia, o que isso seria muito raro, porque, de qualquer maneira, antes disso, acreditamos que ele já não estaria mais no altar. Exato. Padre Evandro, gostaria, complementando a sua afirmação, comunicar que o Vaticano, até hoje, convalida como autêntico milagre eucarístico 173 casos acontecidos no mundo, dos quais 76 na Itália, e mais de uma vez atingindo sacerdotes, digamos assim, cujo comportamento não era dos melhores. Aí foi até, digamos, uma maneira com a qual Jesus chamou a atenção e conseguiu, inclusive, a conversão destes sacerdotes. Muito bem. Olha, o assunto está interessante, a gente só fez o primeiro bloco, né? A gente vai para o primeiro intervalo. Logo na volta do segundo bloco, a gente vai ouvir outra pergunta aqui de alguém que está aqui conosco na plateia, tá bom? Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, espera mais uma pergunta, tá? A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua. Não sai daí que o programa Eclésia está bem legal hoje. Até já.